Oi, pessoal, vamos dar continuidade então aos conteúdos da aula de hoje. Então, vamos falar agora sobre as transformações no mundo do trabalho. No final do século XIX e início do século XX, a indústria fábrica estava em ascensão. No entanto, os proprietários dessas indústrias precisavam racionalizar sua linha de produção. Para isso, deveriam controlar com mais afinco o tempo dos operários durante o trabalho, no sentido de otimizar esse tempo com o qual o trabalhador produziria mais produtos no mesmo tempo trabalhado. Foi quando eles começaram a repensar a forma de produção que a gente terminou o vídeo anterior falando sobre as condições de trabalho, onde o trabalhador ficava muito tempo na fábrica em condições insalubres, e com isso a gente pensando que quando você não tem uma boa condição de trabalho, a sua produtividade, e muitas vezes ela acaba sendo reduzida. Então, mais à frente, eles começaram a analisar em formas de como melhorar essa produtividade do trabalhador. Porque eu tenho que pensar também na maneira econômica, como que eu vou ganhar mais dinheiro, não pensando somente no bem-estar do meu trabalhador, mas pensando na minha geração de renda. Porque, como a gente falou lá no início da aula, sobre o mundo capitalista, sempre os empresários eles pensam em ganhar mais dinheiro. Então, eles começaram a pensar em alternativas onde eu consigo, em muitas vezes, melhorar a condição de trabalho, mas melhorar também a minha produtividade. Então, outra questão que necessitou de mudança foi a redução nos custos da produção, no intuito de aumentar o lucro dos capitalistas. Então, aqui outro ponto que eles quiseram mudar, como a gente falou, em aumentar a produtividade, diminuindo o tempo de produção, e aqui também reduzindo os custos da produção. A partir de então, os proprietários das indústrias passaram a pesquisar novos métodos para aplicar nas linhas de produção, almejando alcançar a racionalização da produção de mercadorias para obtenção de maiores lucros. Foi a partir daí que a gente vê que na verdade, os métodos que a gente pode dizer que é utilizado até hoje nas indústrias, onde são melhores condições de trabalho, porque oferecendo uma melhor condição eu consigo produzir mais, eu me sinto melhor, eu acabo dando o meu melhor trabalho assim, em formas onde eu consigo, vamos dizer, como empresário, eu consigo economizar durante a produção, não preciso ter muito gasto, não gera tanto desperdício, e eu vou reduzir o meu tempo de produção também. E agora nós vamos comentar sobre as formas de trabalho que são exercidas atualmente
aqui nós vamos classificar em duas formas. Primeiramente, vamos falar sobre a informal, que é interessante para profissionais que gostam de trabalhar à sua maneira, impondo o seu próprio ritmo. Em geral, quem busca esta modalidade de trabalho não gosta de rotina. Vale destacar que quem se dedica ao trabalho informal pode sofrer com a instabilidade financeira, visto que não há nenhum vínculo empregatício que garanta um salário fixo mensal. Então, o trabalho informal, ele é muito bom para aquelas pessoas que gostam dessa flexibilidade, onde eu não preciso ter um horário fixo de trabalho, eu não preciso ter um local fixo de trabalho. Eu trabalho na hora que eu quiser, onde eu quiser. Isso são as suas vantagens. Então, eu não tenho aquela rotina de trabalho, eu tenho uma função. Você pode ter um trabalho, mas eu que adapto a minha rotina. Eu não tenho que ir a uma empresa. Isso são as suas vantagens, mas tem também as suas desvantagens. Isso porque você não tem aquele vínculo com nenhuma empresa. Então, os benefícios que as pessoas que são registradas em carteira recebem, você, como um trabalhador informal, não recebe. Você também, durante essas crises, por um exemplo, quem é trabalhador informal muitas vezes acaba sofrendo mais, porque você não tem garantido a sua renda. Então, eu não tenho um salário fixo no mês. Claro que tem meses que eu posso ganhar mais, mas tem meses que eu posso não ganhar nada. Então, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Isso vai de cada um optar. Tem pessoas que não conseguem trabalhar em um serviço formal, que preferem um trabalho informal. Eu tenho meu próprio negócio, eu trabalho na hora que eu quiser, onde que eu quiser, eu que faço a minha rotina. Isso são as suas vantagens. Mas aí nós temos então o trabalho formal, que é a atividade profissional registrada e oficializada dentro da Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT, no qual o funcionário pode contar com a proteção e amparo das leis trabalhistas. Ao contrário do que acontece no trabalho informal, o indivíduo que possui carteira assinada usufrui de todas as vantagens e benefícios garantidos pela contribuição regular dos impostos. Então, eu tenho garantido o meu salário, eu tenho garantido também os meus direitos, então por isso eu estou amparado. Praticamente todo mundo busca um trabalho formal, por um exemplo, esses momentos de crise. Você vai sofrer apenas se for demitido, que aí você tem que ir em busca de outra coisa. Mas, se não, todo mês você tem a garantia de que aquela quantia você vai receber. Então, você não tem aquela insegurança do trabalho informal, de que, tanto mês eu posso ganhar mais, ou por ser um período mais difícil, provavelmente eu vou ganhar menos. Então, no trabalho formal, isso você fica mais tranquilo. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade
aos conteúdos no próximo vídeo, ok, gente? Então, até mais, pessoal, e tchau, tchau!